pequeno livro chamado Conceito de Deus Depois de Auschwitz, que eu já li, mas eu não sou muito estudiosa de filosofia da religião, mas o que eu vou falar aqui eu aprendi com o Alexandre Cabral, que é o professor de filosofia da UERJ, que estuda justamente, ele é teólogo também, e ele estuda justamente essa fase do gnosticismo, que Jonas se dedica ao estudo do gnosticismo, né? Conceito de Deus depois de Auschwitz. E aí o segundo Alexandre Cabral, que eu vou falar aqui mais ou menos o que eu aprendi com ele, diz o seguinte, uma palestra que ele deu no seminário Hans Jonas, que eu organizei lá no IFIX, a palestra dele era justamente Conceito de Deus em Hans Jonas, né? E assim, para Jonas, segundo Alexandre, não há, Deus se faz, olha que conceito bacanérrimo de Deus e bem diferente. Deus se manifesta através das ações éticas dos homens. Isso é o conceito de Deus para Jonas, segundo Alexandre Cabral, tá? E o pouco que eu compreendo, assim, eu acho que, até conversando lá com o professor de carta pública, que eu estudei durante um ano também, no Jonas, eu acho que ele é um neo-aristotélico, né? Isso assim, eu acho que é ponto pacífico, todos conhecem o aristotelismo vivo ali em Jonas, até como talvez ele chega a complementar, dar concretude ao próprio projeto aristotélico, né? Se é que eu posso dizer assim. Mas eu acho que a ideia de Deus para Jonas é muito parecida com a ideia de Deus para Aristóteles. Aristóteles não era ateu, ele queria ver as coisas, ele não gostava do mundo das ideias de Platão, ele queria ver as coisas e buscar a verdade das coisas em si mesmas, né? Mas ele tinha um conceito de Deus e ele era totalmente contra a religião, né? Então, o conceito de Deus de Aristóteles, que eu acho que o Jonas gosta, né, tem um pouco do professor Jonas, é aquele conceito, eu não sei o nome certinho, mas é a pedra da abóbada. Quando, sabe a abóbada? Um teto circular, né? Uma cúpula. Quando está construindo a cúpula, você precisa de várias madeiras, várias esporas para segurar aquela parede curva que está se construindo, certo? Quando você coloca a última pedra em cima dessa abóbada, você pode tirar toda a madeira, que aquela pedra da abóbada, ela sustenta aquela estrutura. Essa é a ideia de Deus para Aristóteles. E eu tenho a impressão que Jonas não discorda muito disso, não. Tá? Então, longe da ideia de Deus judaico-cristão, longe da ideia de qualquer Deus personalista, né? Longe desse sentido. E o Aristóteles acreditava em Deus, mas ele dizia que a religião não presta. Então é só um instrumento que é usado em favor dos que detêm poder. Né? Está escrito lá. Isso eu estou inventando, não. Está lá no Aristóteles. Não me lembro mais então. Não me lembro agora então, mas eu estou fazendo um curso de Aristóteles como especialista ao longo desse semestre e a gente tocou nesse ponto. Não? Então é isso. Eu acho que essa ideia aristotélica Jonas não rejeitaria. E segundo Alexandre Cabral, a ideia de Deus para Jonas é que a divindade é algo que aparece por meio das ações éticas dos homens. Então, quando a gente fala em como é que lá no Holocausto, né, no campo de concentração, você está queimando judeus aos milhares, né? Onde está Deus? Stein morreu lá, né? Onde está Deus? Aí Jonas diz que ali há uma ausência da divindade, porque a ação do homem é longe da ética. Algo por aí. Tá? E uma coisa que eu queria falar. Quando Jonas fala de espírito, e aí eu sempre digo isso lá nas aulas que eu estou dando no meu estágio doutoral, não tem nenhuma conotação religiosa. Em alemão é Geist, que também pode ser mente. Então, espírito aqui, quando a gente, eu já esclareço para os meus alunos assim, olha, quando eu falar subjetividade, interioridade, espírito, código, mente, razão, isso tudo é a mesma instância. O nome dá você chama de espírito, chama de razão, de alma, mente, intelecto, acho que é essa instância que ele está se referindo. E quando ele diz que a gente deve considerar a subjetividade do espírito, né, como algo objetivo, é na medida que esse espírito, essa subjetividade, é força causal e realiza ações, né, promove
a ação corporal para alguma coisa que você quer realizar. Tá? Então o espírito é nesse sentido, não como a alma de Deus, ou assim como na visão cristã, a centelha de Deus no coração de cada homem. Tá? Mas nessa direção. É interessante que realmente essa colocação, quer dizer, há falta de Deus no sentido de que o homem reflete Deus. Né? Então, em Auschwitz, a própria Edith Stein, né, ela, apesar de ter se convertido, ela é muito estudada na Alemanha, ela, apesar de ter se convertido para o catolicismo, ela vai para o campo de concentração e ela morre numa câmara de gás. Ela diz, eu sou judia, né, eu me converti ao catolicismo, mas eu continuo sendo judia, podem me levar e eu vou. E ela vai e sofre muito em Auschwitz e acaba morrendo. Né? Mas essa concepção, né, de que Deus, quer dizer, Deus dá liberdade ao homem, né, ao livre-arbítrio, então o homem faz miséria. Né? O ser humano é que traz a desgraça. Né? E com relação aí, ligando a religião, né, eu acho que a religião ela é importante de uma certa forma para se propagar, né? Porque como iria se propagar, se passar, né, a ideia de Deus, ou seja, que religião for, quer dizer, o que é religião? É o religar, né? É ligar a Deus. Agora, é óbvio que a religião, ela é feita, quer dizer, ela é passada por homens que não têm, muitas vezes, vocação ou tem toda a sua problemática e que passa, né, aparecendo nesse exercício da religião, né, e não se confunde com Deus. Né? Uma coisa é religião, né, quer dizer, seria o passar Deus, mas nem sempre essa pessoa que passa Deus, né, está, vamos dizer, em condições emocionais, psicológicas, para passar esse verdadeiro Deus. Né? É por isso que ele fala, né? Eu gostei muito dessa frase dele, como é a ética. É que Deus se manifesta nas ações éticas dos homens. Isso não é do Jonas, isso é do Alexandre Cabral. Tá? Mas assim, de toda forma, eu acho que eu vou falar aqui, não vem diretamente do Jonas, mas eu acho que está consoante com o pensamento dele. A religião é algo absolutamente desnecessário. O homem ser bom, ele não precisa ter religião. Não. Basta que ele tenha... Tem muitos ateus que são realmente pessoas assim, não é o parâmetro, né? que seguem Jesus Cristo pela bondade, pela misericórdia, pela ajuda. Esses dias eu vi uma dessas charges de Facebook bem engraçadinhas e bem verdadeiras. Maomé, Buda e Jesus assim tomando... Jesus estava tomando vinho, Maomé e Buda não bebem, um estava tomando chá e o outro estava tomando café, alguma coisa assim. Aí chega o Maomé e diz assim, ai meu Deus, quando que esses islãs vão parar de se matar uns aos outros em meu nome? Aí vai lá o Buda, pois e lá no Oriente, por exemplo, Myanmar é um país budista, mas é uma ditadura ferrenha, estão matando e não sei lá, meu nome, tarará. Aí Jesus, puxa, e as cruzadas? E a Inquisição? E eu? O que esses cristãos estão fazendo? Então, assim, a religião é uma manifestação da cultura humana, é uma manifestação do espírito humano como todo, vamos dizer assim, digna, né, que tem a sua verdade, tem a sua realidade, mas é extremamente perigosa, como também toda instituição. Para Jonas não há essa necessidade. Inclusive, por isso que ele não quer a sua ética embasada em nenhuma autoridade divina. Ele quer uma ética embasada em algo objetivo que ele encontra essa objetividade na natureza do todo. Né? Nessa hora que os estudantes de filosofia lembra muito Spinoza. E o Jonas ele se considerava um grande conhecedor de Spinoza. Inclusive o Papa João Paulo II pediu perdão, né, por todos os erros, né, cometidos pelos homens, né, porque os homens são falíveis e cometeram uma série de erros aí em nome de Jesus, né? Qualquer religião. Então, olha, muito obrigada aí. Agora abro aqui a plateia.
ideia, alguma questão? A gente que ia começar, agora vamos continuar. Só complementando, né? Como essa própria natureza é linda, todos os medicamentos que